Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 14 de maio de 2021, iremos estudar a matéria de português e iremos estudar, conhecer mais um gênero textual. A semana passada eu trouxe para vocês o gênero textual poema, que foi falando sobre o Dia das Mães, não é isso? Então eu trouxe para vocês um poema e hoje iremos conhecer outro gênero textual, que é gênero textual receita. E vocês sabem me dizer o que é gênero textual receita? Então vamos conhecer o que é um gênero textual receita. Então, o que é uma receita? Uma receita são orientações que ajudam as pessoas passo a passo a preparar pratos de comida. Então, na receita tem as características. Então, quais são essas características? Essas características é o título da receita, ou seja, o nome da comida que vai preparar. Outra característica que deve ter os ingredientes da receita. Outra característica é o modo de preparo, como é que vai preparar essa determinada receita, não é isso? E a outra característica é o tempo e a duração de rendimento. Então, prestem atenção. No título da receita, a gente apresenta o nome da receita, ou seja, o prato que iremos preparar, a comida que iremos preparar. No meu caso, hoje eu estou apresentando para vocês a minha receita. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um brigadeiro tradicional. Então, no título da receita, você tem que colocar o nome da comida que você vai preparar. Como eu falei, o nome da minha receita é o brigadeiro tradicional. Já outra característica que eu falei para vocês seria os ingredientes. Nos ingredientes é a descrição de todos os produtos que serão utilizados e a quantidade necessária. No meu caso aqui, para eu fazer esse brigadeiro, eu irei precisar de uma lata de leite condensado, meia medida de lata de leite, uma colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e 2 xícaras de chá de chocolate granulado. Vejam que no meu ingrediente eu tenho a quantidade de cada produto que eu irei utilizar. Então, e vejam que, um detalhe também, veja que quando eu vou utilizar colheres para qualquer receita, sempre tem identificando a colher, porque tem colher de vários tamanhos. Então, pode ser a colher de chá, a colher de sopa. Então, nas receitas, sempre vem dizendo, especificando que colher é. Ou, se for xícara, também vem especificando o tamanho da xícara, tá certo? Porque tem xícara de vários tamanhos. Então, é importante saber essa informação sobre colheres e xícaras que utilizamos na receita, porque tem colheres e xícaras de determinados tamanhos. Então, aqui na minha receita, eu vou precisar da colher de sopa e a xícara de chá. Então, aqui é a segunda característica da minha receita, tá certo? Que eu apresentei para vocês agora, que foi os ingredientes do meu brigadeiro, que é o meu título da minha receita, que é o brigadeiro tradicional. Na receita também, que é a terceira característica, eu preciso saber o modo de preparo. Como é que eu vou preparar aquela determinada receita que eu vou fazer? Então, o modo de preparo é o passo a passo de como eu irei fazer aquela determinada receita. Então, eu vou colocando qual o ingrediente que eu vou colocando primeiro e assim por diante. Depois, o segundo. E aqui, como no meu brigadeiro tradicional, o modo de preparo é... Vejam o passo a passo de como eu irei fazer esse brigadeiro.
numa panela, misture o leite e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo e mexa bem até dissolver o chocolate. Junte o leite condensado, a manteiga e quando ferver, calcule 15 minutos cozinhando, sempre sem parar de mexer ou até aparecer o fundo da panela. Retire a panela do fogo e transfira o brigadeiro para o prato untado com a manteiga e deixe esfriar. Faça as bolinhas e coloque na forminha e sirva. Esse é o modo de preparar, ou seja, o passo a passo de como eu vou fazer esse brigadeiro, tá certo? Também é uma característica importante de uma receita. Como é que eu vou fazer uma receita se eu não tenho um passo a passo de como fazê-la? Então, é uma característica importante, tá certo? Então, a outra característica é o tempo de preparo. Quantos minutos eu levo para preparar essa receita? Então, meu brigadeiro leva em torno de 30 minutos para ficar pronto esse brigadeiro. E também o rendimento dessa receita. A quantidade que vai dar de brigadeiro. Então, nessa receita, para esses ingredientes aqui, eu vou ter o rendimento de 30 unidades de brigadeiro. Tem algumas receitas que não tem nem o tempo de preparo e nem o rendimento, tá certo? Mas é um tipo de característica da receita também. É o tempo de preparo e a quantidade que vai render aquela receita. Ou seja, quanto eu vou ter daquela receita, tá certo? Então, para esses ingredientes, eu vou ter um rendimento de 30 unidades, tá certo? Eu espero, meus queridos, que vocês tenham compreendido como é o texto, o gênero textual receita, que é seguindo passo a passo com o título, com os ingredientes, o modo de fazer, o tempo de preparo e o rendimento. Lembre-se que a receita é um gênero textual que tem a função de explicar com detalhes como se prepara um alimento, ou seja, um determinado alimento. Então, como é que eu vou preparar aquela determinada receita, aquele determinado alimento? Então, o gênero textual, ele é um texto que explica os detalhes de como preparar, tá certo? Então, lembre-se sempre disso. E as características que eu falei para vocês foi aqui, eu acabei de explicar, que é o nome da receita, que é, no meu caso, eu fiz o brigadeiro tradicional, os ingredientes dessa receita, desse título, o modo de fazer, como é que eu vou preparar essa receita, e o tempo de preparo dessa determinada receita e rendimento, tá certo? Como eu falei para vocês, na receita tem algumas receitas que tem essa última característica, que é o modo de preparo e o rendimento, tá certo? E então, agora o que é que eu quero que vocês façam? Toda aula tem que ter uma atividade para vocês fazerem, tá certo? E não é diferente essa do gênero textual receita. Vocês irão, eu não vou pedir para vocês, mas também fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer a receita ou não, tá certo? Se vocês fizerem, grave um pequeno vídeo e me envie, seguindo as características, o título da receita, que é a receita que você vai fazer. Mas eu não estou pedindo o vídeo. Eu disse a vocês que isso fica a critério. Quem quiser fazer a receita, faz. Quem não quiser, mas é para fazer sim, essa é para fazer sim no caderno. Você vai fazer, copiar uma receita que você mais gosta. Então, qual é a sua comida preferida que você gosta de comer? Então, você vai copiar, vai dizer o título, que é o tipo da comida que você gosta, não é isso?
Então, essa comida, como é que se prepara? Os ingredientes dessa comida, qual é? O modo de preparo, qual é? Então, vocês irão fazer essa receita no seu caderno, tá certo? Me enviem foto para eu saber da sua atividade e não deixe de me enviar, tá certo, pessoal? Eu lembro a todos vocês que a participação do aluno está sendo feita todos os dias, a frequência, de acordo com o acompanhamento que vocês estão tendo, me enviando as atividades, tá certo? Então, eu vou tirar a foto direitinho, vou postar no grupo de como é que vocês irão fazer essa receita, tá certo? Vai seguir passo a passo do título, os ingredientes, o modo de preparo e o tempo ou o rendimento dessa receita, da comida que você mais gosta, tá certo? Vai anotar lá no caderno e vai me enviar a foto, tá certo? Um ótimo final de semana a todos, tenham uma boa aula, espero que tenham entendido sobre o gênero textual receita. Tchau e até terça-feira com mais um vídeo aula.